E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aí ao curso Pré-Física aqui promovido por nós do grupo PET Física da Universidade Federal de Roraima. Eu sou Nelson Albuquerque, eu estudo e curso Física lá, licenciatura em Física. E é com muito prazer que estamos aqui apresentando esse curso a vocês. Eu vou começar iniciando e ministrando a aula de conjuntos numéricos. Então, vamos começar dando início à aula de conjuntos numéricos. A princípio eu também quero dar um breve adendo, minha voz está um pouco rouca. Justamente bem na hora, bem no dia em que eu vim gravar, ela não está muito legal, mas eu vou tentar me esforçar aqui para que vocês consigam entender e eu não tenha tanto problema com a didática, tá bom? Mas vamos começar aqui com conjuntos numéricos. Eu já presumo que vocês, obviamente, já tenham visto durante o seu ensino médio ou ensino fundamental. Conjuntos numéricos é um assunto bem importante, tanto para o ensino médio, ensino superior, entre outros. E assim, o que é de fato um conjunto? Conjunto nada mais é que um agrupamento de elementos que podem ser classificados através de semelhanças entre eles. Então assim, o conjunto numérico é exatamente isso, só que em vez de ser um elemento, é o próprio número. São números que são agrupados através de semelhanças entre eles, tá bom? Então assim, o conjunto, como está bem aqui no slide que a gente pode ver, o conjunto ele pode ser definido como uma reunião de quaisquer coisas. Bom, a representação de um conjunto é dada por letras maiúsculas e entre chaves. E também esses elementos eles têm que estar entre vírgulas nessas chaves. Bom, um exemplo que a gente tem aqui também no slide é exatamente o conjunto das vogais. Como a gente tem aqui A, E, I, O, U. Como vocês estão vendo, e como eu disse anteriormente, a gente coloca ele entre chaves e também os elementos entre vírgulas, tá bom? E assim, a gente também vai ter a propriedade que vai ser determinada, a qual vai ser determinada esse conjunto. É como se fosse um requisito para esse elemento estar presente nesse conjunto. Bom, aqui embaixo, para a propriedade, né? A propriedade para ela participar desse conjunto é x tá o quê? X é vogal do alfabeto. Ou seja, significa que para participar deste conjunto tem que ser necessariamente uma vogal do alfabeto, ok? E assim, como a gente também pode ver aqui, existe um conjunto vazio. O que é o conjunto vazio? O conjunto vazio seria exatamente um conjunto em que não possui elementos dentro dele. Ó, A é igual a x pertencente aos naturais, tal que x seja menor que zero. Existe um número natural em que ele seja menor que zero? Não, natural não. Existem inteiros, racionais, entre muitos outros, mas natural não. Então, ou seja, ele é um conjunto vazio. Não existe elementos que participam desse conjunto, ok? A gente também tem um exemplo aqui do conjunto unitário, que significa que seria apenas um elemento que participa desse conjunto. Como a gente também tem um exemplo, que podemos ver, x pertencente aos naturais, tal que o x ao quadrado seja igual a 4. Se eu falasse que seria apenas x ao quadrado igual a 4, a gente teria duas respostas, que no caso seria menos 2 e 2. Mas aí que tá, ele dá justamente aquela propriedade que eu citei anteriormente, ele dá aquele pré-requisito, sabe? Ele fala que é x pertencente aos naturais, x pertencente aos naturais. Então, não é menos 2, só pode ser 2, sabe? Só pode ser 2, ok? Então, vamos seguir aqui. Bom, os conjuntos eles são determinados em algumas classes, pode-se dizer assim, que são os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Como eu disse anteriormente, existem os naturais, né? Os naturais seriam como se fossem os números primordiais, aqueles que vocês começam a contar, de tipo de contagem, sabe? De 0, 1, 2, 3, 4, até infinito. E assim, não são os números positivos, são claramente os números positivos estão incluídos, mas também a gente tem o zero. O zero ele é um número natural, porém ele não é um número positivo e ele faz parte dos naturais. Então por isso que não são apenas os positivos, é zero até mais infinito, ok? Bom, a gente vai ter aqui também os números inteiros. Eu acho que uma boa analogia que eu tinha pesquisado para vocês conseguirem entender, eu achei bem interessante, foi que durante o Renascimento, na expansão comercial, os comerciantes eles se depararam com uma situação um pouco nova para eles. O que acontecia? Eles tinham as situações reais de prejuízo e de lucro. E aí com isso o que aconteceu? Os matemáticos da época eles desenvolveram símbolos para representarem essa situação real. Justamente o menos e o número à frente para representar o prejuízo, ok? E os números inteiros seria exatamente esse processo em si. Seria o processo de prejuízo e o processo de lucro, onde o processo de prejuízo seria os números negativos e os processos de
Lucro seriam os números positivos. E aí os inteiros seriam esse conjunto inteiro. Positivo, negativo e também o zero. E o zero ele faz parte, e todos eles também fazem parte, obviamente, a parte positiva e o zero fazem parte tanto dos inteiros quanto dos naturais, ok? Outro número aqui, outra classe que a gente pode ter aqui são os números racionais. O que são os números racionais? Bom, eu vou primeiro colocar aqui um exemplo para vocês entenderem. Ó, 0,6, tá? Também vou colocar aqui um 0,444 e asterisco, tá? Beleza. Isso aqui, asterisco não, perdão. Isso aqui não é asterisco não. 0,6, ele é um número racional. Por quê? O número racional são aqueles números que eles podem ser escritos na forma de fração. E aí, o que a gente tem com isso? 0,6, ele pode ser escrito na forma de fração? Pode. Assim, ó, como é 0,6, eu posso escrever ele simplesmente como 6 dividido para 10. Então, ele é um número racional, perfeito? Bom, a gente tem aqui 0,4444, uma dízima periódica aqui infinita. E aí, eu posso escrever isso aqui na forma de fração? Eu posso. É muito simples. Apenas 4 dividido para 9. Está na forma de fração racional, matamos. Aí, também tem mais um caso particular, que seria exatamente os números naturais, os números inteiros. Por exemplo, um 5 aqui, que eu peguei esse aqui para vocês. Eu posso dizer que isso aqui é necessariamente um número racional, será? Porque, tipo assim, ele não está na forma de fração, mas eu posso transformar ele na forma de fração. 5 é exatamente a mesma coisa que 5 sobre 1. Então, mais uma vez, ele é um racional. Então, assim como o racional, ele é um inteiro e um natural. Todos eles ao mesmo tempo. Porque eu posso escrever na forma de fração, ele é um inteiro e um natural. É bem isso. Bem tranquilo, tá bom? E aí, também foi encontrada uma classe que ela é um pouco diferente dessas daí. Mas também semelhante, um pouco semelhante com as dos racionais, tá bom? Que são, no caso, os irracionais. O que são os irracionais? Preste atenção nessa dízima periódica que eu tinha citado anteriormente. Por que ele é um racional? Porque ela está em forma de fração, né? E por que ela não é uma irracional? Justamente porque ela está em uma dízima periódica. Existe uma periodicidade neste número. Já os irracionais, não existe periodicidade na parte decimal. Ou seja, os números pela parte decimal, eles não se repetem. Como, por exemplo, o número que eu vou colocar aqui do lado para vocês entenderem. Pi. Pi é um número irracional. Por quê? Pi é 3,141592 e assim adiante. Não se repete. Então, ele entra na classe de um número irracional. Assim como raiz de 2, raiz de 3, menos raiz de 5, entre muitos outros, tá bom? E é exatamente essa diferença entre o racional e o irracional. Não existe uma periodicidade na parte decimal dele. E os números reais, né, que é a outra classe, seria exatamente a junção dos números racionais com os números irracionais. E aí a gente forma os nossos números reais. E bom, outra coisa que é bem interessante, que provavelmente isso vai cair agora que você está entrando na universidade, na faculdade, né? É bom você saber claramente os símbolos a qual eles são aderidos, né, a esses números, a essas classes. Bom, o N, ele é o próprio N, ele é um Nzinho assim, ó. A gente tem um N e um tracinho do lado. Não ficou muito legal, mas assim, provavelmente você já deve ter visto, tá? Os inteiros, eles são esse Z aqui, vocês estão vendo, com um Zzinho aqui, ó, nessa parte bem aqui, tá bom? Os racionais são esse Q, e os irracionais é como se fosse esse I aqui, ó, ok? E os reais, eles são justamente, opa, perdão, os reais, eles são um Rzinho com um tracinho do lado. Isso aqui são os reais, tá bom? Então, somente isso aqui, é bem tranquilo essa parte. Eu já presumo que você já tenha visto isso, como eu disse antes. Eu estou apenas revisando e vamos passar aqui para a próxima, outra parte que é bem importante. Justamente essa parte da simbologia, né? Bom, a gente tem aqui vários termos, pertence, não pertence, está contido, não está contido, um monte aqui. Às vezes até parece um pouco estranho, mas beleza. Ó, esse pertence aqui, esse não pertence, eles são aderidos a números, apenas de elementos para conjuntos, tá?
Eu vou explicar aqui direitinho, ó, mas fique ciente que seria de elementos para conjuntos. O está contido e o não está contido, ele seria de subconjunto para conjunto. E o contém e não contém, ele seria de conjunto para conjunto. Bom, outra coisa que eu acabei esquecendo de falar para vocês são os subconjuntos, tá? O subconjunto seria como se fosse uma ramificação dos próprios conjuntos. Como, por exemplo, como eu citei antes, o número natural. A gente tem uns naturais que são esses daqui, ó. São igual, aí você abre o chaves, 0, 1, 2, e assim adiante, tá bom? E aí, o que são os subconjuntos? É como se fosse uma ramificação desses números naturais. A gente teria isso aqui, ó. Esse asteriscozinho aqui, ó. Por isso que eu tinha falado asterisco antes, que eu tava com isso na cabeça. Asterisco aqui, ó. Esse asterisco significa o quê? Lembra quando eu falei que o 0, ele não é um número positivo, ele é um número, mas ele mesmo assim ele faz parte dos naturais? É porque ele é um número neutro. Quando a gente coloca esse asterisco aqui, a gente exclui o 0. Então, ficam apenas os números positivos, tá bom? Então, essa aqui é a ramificação e o subconjunto dos números naturais. Assim como existem subconjuntos para números inteiros, subconjuntos racionais, existem várias outras ramificações para outras classes, tá bom? Bom, como eu disse aqui, a gente tem essas pertences, tem essas simbologias, está contido, não está contido. Bom, para você resolver isso aqui, seria até que bem fácil, tá? Você usa claramente a matemática, mas se você prestar até mais atenção no próprio português, você consegue responder isso. Porque é até português, mas até mais português. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos, eu vou tentar resolver eles aqui para vocês. Se a gente pegar, a gente tem esse A aqui, ó. Opa, aqui. Temos esse A, esse B e esse C, né? Bom, 2 está indo para A. Se a gente vê o 2, quem que faz parte de A? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 não, perdão, 5, 6. O 2, ele está contido em A, ele pertence a A. Lembre-se que 2 é um elemento, então a gente vai usar, ó, pertence ou não pertence, tá? Então, o 2 ele está aqui, né? Então, ou seja, ele pertence a A. O 3, como é um elemento, já sei que é pertence ou não pertence. 3, ele está em C, o C é 1, 2, 6. Não está. Então, C3 não pertence a C. 1 e 6, como ele está em chaves aqui, ele é um subconjunto. Então, a gente está aqui, ó, subconjunto. 1 e 6, ele está indo para A. Ele está aqui dentro de A, ó. 1 e 6, 1 e A. Então, ou seja, o 1 e 6, ele está dentro de A. Como é um subconjunto, ele está contido em A, ok? É até mais português mesmo, sabe? Você usa até bastante português para entender isso aqui. Está contido em A. 1 e 6, contido em A. O B é um conjunto. B está indo para 2 e 5. 2 e 5 a gente tem 2 e 5 aqui? Temos. Então, ou seja, o B, a gente já sabe que vai usar contém ou não contém. O B contém o A, tá bom? E eu vou deixar esses outros exemplos aqui para a gente não se alugar tanto na aula. Espero que vocês respondam e tenham entendido um pouco isso aqui. A gente também, eu já falei o vazio, né? É importante ressaltar que o conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto, inclusive nele próprio, tá? É uma informação que é bom vocês saberem. E na relação de inclusão entre o conjunto, o símbolo quer dizer que todo elemento de um também é elemento do outro, tá? Bom, outra parte que é bem importante para vocês que estão entrando agora na universidade é a união e a interseção, provavelmente vocês já viram. União nada mais é que a união, justamente assim como o próprio nome diz, seria a união entre dois ou mais conjuntos, resultando da reunião de todos os elementos contidos em pelo menos um dos conjuntos, tá? Então, a união ela é dada justamente por esse Uzinho, o U bem aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Ele vai nos dar dois conjuntos e a gente vai simplesmente juntá-los. União é muito tranquilo, cara, é muito, muito fácil. A gente tem aqui, ó, o A, 1, 3, 4 e 6. Temos aqui o B, 2, 3, 5. E aí, a gente vai apenas juntar. E os números que já estiverem, os números que forem semelhantes em ambos, a gente não vai repetir duas vezes, tá? A gente coloca ele apenas uma vez. Bom, 1, 3, 4, 6, união de B. Né? A união de B. 1, 3, 4, 6 e 2, 3, 5. Vai ser muito fácil. 1, 2, 3, 4 daqui do A. E tem aqui o 2 aqui e o 5 aqui, ó.
do B e o 6 do A. É isso aqui. Bem tranquilo, né? E aí, o nosso último tópico aqui seria justamente a interseção. A interseção, ela é também bem tranquila. Ela é exatamente a semelhança, são os elementos que são semelhantes entre ambos conjuntos. Então, por exemplo, os elementos que eu estiverem no conjunto A e tiverem também no conjunto B, eles serão a interseção, tá bom? Como a gente pode ver aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3 e 6, B, a gente tem 2, 3 e 5 e C a gente tem 0 e 7, tá? A interseção de B seria o quê? Quais são os números que eu tenho em A que eu tenho em B? Eu tenho 2, tenho 3 e só. Então, o meu resultado aqui, ó, ele vai ser... Opa, perdão. Ele vai ser isso aqui, ó. 2 e 3. Essa é a minha interseção, tá bom? A união de C, o que eu vou fazer? Exatamente a mesma coisa que eu fiz bem aqui. Vou apenas unir esses dois. Opa. Aqui, pronto. Perdão. Seria 1, 2, 3... tem o 0 aqui também, deixa eu apagar aqui. Borracha, aqui, pronto. Certo, seriam o nosso 0. A gente fecha aqui, 2, 3, 6 e 7. A minha letra não é muito boa, mas espero que entendam, tá? Enfim, essa aqui vai ser a união de A e C. E a gente vai ter aqui também a interseção de A e C. Então, ou seja, os números que são semelhantes entre ambos, tá? Que no caso, qual que seriam aqui? 1, 2, 3, 6 e 0 e 7. Eu não tenho aqui uma semelhança entre eles, eu não tenho uma interseção. Então, como eu citei antes, lá no início do primeiro slide, ele seria o conjunto vazio. Ele não tem elementos que pertencem a esse conjunto. É vazio. Então é isso. Essa aqui foi a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, eu tenho conseguido passar informações a vocês, mesmo com a minha rouquidão. Mas, então é isso. Eu espero que tenha sido de bom agrado.